Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção desse simulado e para esta semana nós separamos questões organizadas pela banca IBAD. Se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo esse trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, ó, já se inscreva aí no canal, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba esquecendo, não se inscrevendo. Então, não perca tempo, já se inscreva agora mesmo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você seja direcionado ou direcionada para o nosso grupo gratuito de estudos. Lá nós disponibilizamos, né, vários materiais. Esse material aqui, por exemplo, este simulado, ele foi disponibilizado lá no grupo com antecedência. Então, quem está lá conosco recebe esse material, resolve as questões, depois vem aqui acompanhar a correção de cada uma delas. Então, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para que você esteja conosco nesse grupo, tá bom? E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a nossa primeira questão. E aqui a banca vai trabalhar com a ideia transmitida pelos verbos. Ela nos trouxe aqui um trecho e pediu o seguinte: o emprego do presente, do indicativo nos verbos do terceiro parágrafo da crônica tem a intenção de veicular nessa parte do texto a ideia de. Então, nós temos aqui, ó, a tradição manda, eu também evito, gosto de lembrar das pessoas, as pessoas falam. Vou só destacar alguns trechos aqui para a gente não perder tempo, ok? Então, manda, evito, gosto, falam. A banca quer saber qual ideia que esses verbos transmitem ali. Letra A ideia de ações e comportamentos habituais do presente. Certinho já aqui, tá? Alternativa A é a nossa alternativa correta. Esses verbos, a banca já disse, né, que eles estão no presente, presente do indicativo, que dá a ideia de certeza. E eles estão ali nos transmitindo essa ideia de ações, de comportamentos que acontecem no presente, ações habituais do presente. Perfeita, a letra A é a nossa alternativa correta. Agora, a letra B poderia gerar dúvida no candidato. Verdades universais, porque quando você trabalha com verdades universais, você trabalha com o verbo no presente do indicativo. Por exemplo, aquela ideia, né, filosófica, penso, logo existo. Penso, presente. Existo, presente. Então, também trabalha com o tempo presente. Quando você coloca verdades universais ali no seu texto, você trabalha com o tempo presente também. Mas nós não temos essas verdades universais aqui nesse parágrafo. Quando você diz a tradição manda, eu gosto de lembrar das pessoas, as pessoas falam, isso não é verdade universal, ok? Então, a nossa alternativa de fato é a A. Agora, C, ações futuras, não. Todos os verbos ali estão no presente. Se fosse futuro, a tradição mandará, a tradição mandaria, eu evitaria, eu evitarei. Não, os verbos ali não estão no futuro, não estão no passado, ok? Ações e comportamentos habituais, ok, mas do passado não, do presente. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Agora vamos para 2. Na 2, a banca vai trabalhar com classes gramaticais. Por que que a banca sempre coloca questões sobre classes gramaticais? Porque ela já entendeu que o candidato quer memorizar uma palavra
e dizer que aquela palavra pertence sempre a determinada classe gramatical. E quando você trabalha com classe gramatical, você precisa observar o contexto no qual aquela palavra está inserida. Por exemplo, se eu falar assim, bonito, te perguntar a qual classe gramatical pertence a palavra bonito? Eu sei que você já pensou, adjetivo, é característica. Pode ser? Pode, mas sempre vai ser? Não. Vai depender do contexto. Quando eu digo assim, o rapaz bonito chegou. O rapaz bonito chegou. E o bonito chegou. Nós temos bonito na número 1 e nós temos bonito na número 2. Mas na 1, bonito é uma classe, pertence a uma classe gramatical. Na 2 já pertence a outra classe gramatical. Aqui na número 1, bonito é a característica do rapaz. Eu tenho um rapaz bonito, um caderno bonito, um armário bonito. Então, bonito é a característica desse substantivo aqui, rapaz. Ok? Então, aqui eu tenho um adjetivo. Agora, na 2, o bonito chegou. Observem que nós temos aqui um determinante, um artigo acompanhando essa palavra bonito. Isso faz com que bonito aqui passe a ser um substantivo e não um adjetivo. Lembrando que sempre que você conseguir colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra vai ser um substantivo. Olha, as classes gramaticais. Classes é um substantivo, olha o determinante, olha o artigo antes. Palavras, ó, as palavras. Então, palavras é um substantivo. Excerto, ó, o excerto. Excerto é substantivo, ok? Contexto, ó, o contexto. Então, quando você conseguir colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra se torna um substantivo. Então, na número 1, bonito é adjetivo, mas na 2 é substantivo. Então, quando você trabalhar com questão que envolva ali classe gramatical, você vai observar o contexto. Porque em um contexto a palavra pode ser um substantivo, na outra um adjetivo. Em um contexto a palavra pode ser um advérbio, na outra pode ser um pronome. A palavra muito, se eu te perguntar, muito, pertence a qual classe gramatical? A primeira coisa que te vem à mente, advérbio. Muito é um advérbio de intensidade, mas é sempre? Não, vai depender do contexto. Se eu falo, ele, ele fala muito. Ele fala muito. Muito aqui está relacionado ao verbo, ok? É um advérbio. Nesse contexto, ele é um advérbio de intensidade. Ele fala é uma informação. Ele fala muito é outra informação. Esse muito está intensificando o verbo. Nesse contexto, ele é um advérbio, ok? Lembrando que o advérbio é a palavra. Opa, desse muito. Só um minutinho. Advérbio é uma palavra que vai estar relacionada sempre ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Para ser advérbio, tem que estar relacionado a verbo, adjetivo ou advérbio. E advérbio é uma palavra invariável.
É uma palavra invariável. Deixa eu só ver se está cortando ali, não. Então, é uma palavra invariável. Se eu digo assim, ele tem muitos livros. Muitos aqui está relacionado a qual palavra? Ele tem muitos livros. Eu digo os livros, isso daqui é um substantivo. Se muitos está relacionado a substantivo, não pode ser advérbio. Advérbio relaciona-se a verbo, adjetivo ou advérbio, ok? Não a substantivo. E outro detalhe muito importante: muitos aqui está no plural. Se está no plural, variou. Advérbio é a palavra invariável, então não pode ser advérbio. Muitos aqui vai ser um pronome, ok? Então, para você classificar uma palavra dentro da morfologia, dizer a qual classe essa palavra pertence, você precisa observar o contexto, e é com isso que a banca trabalhou aqui nessa questão de número 2. Ela quer saber a classe da palavra pesquisa e da palavra muitos. Olha o que nós temos aqui. A comunidade que pesquisa a inteligência artificial. A comunidade pesquisa. Pesquisa ali é uma ação. Então, aqui é um verbo, ok? Pesquisa aqui é um verbo. A comunidade pesquisa. Nesse contexto, essa palavra é um verbo. Agora, se eu disser a pesquisa foi importante. A pesquisa, olha, coloquei o a antes daquela palavra ali, é um substantivo, ok? Então, aqui é verbo pesquisar. Depois, há muitos que se dedicam ao desenvolvimento e tal. Então, há muitos que se dedicam. Muitos aqui está no plural. O que nós já descartamos? Não pode ser advérbio. Não pode ser advérbio, está no plural. Então, vamos para as nossas alternativas aqui, porque a gente já consegue eliminar algumas coisas. A primeira palavra é verbo. Primeira palavra é verbo, ok? Deixo a letra A. B, primeiro substantivo, corto. C, primeira pronome, corto. D, primeira verbo, deixo. E, primeira substantivo, corto. Fiquei aqui entre as letras A e D. Na letra A, a banca disse que a segunda palavra é advérbio. Muitos aqui não pode ser advérbio. Por quê, gente? Está no plural. Variou, flexionou, não pode ser. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. A primeira palavra é um verbo, pesquisa, e a segunda palavra é um substantivo, muitos, ok? Os muitos chegaram. Muitos aqui é o substantivo, olha o artigo, olha o determinante antes dele ali, ok? Então, muitos pode ser substantivo, dependendo do contexto. Pode ser pronome, dependendo do contexto. Aqui ele é um substantivo. Há muitos, há muitas pessoas, há muitos, ok? Nesse sentido. Então, é um substantivo. De fato, a nossa alternativa correta é a alternativa D, ok? Agora vamos para 2. Em qual das sentenças abaixo a concordância do verbo sublinhado se apresenta no singular pelo fato de não haver sujeito na oração? Então, a banca está trabalhando aqui com oração sem sujeito. Para que você tenha oração sem sujeito, você tem de ter verbo impessoal. E quais são os principais verbos impessoais? Você precisa saber para banca e bade, precisa levar debaixo do braço. Verbos: haver. O haver, quando você puder substituir por existir.
ok? Verbo haver, quando você puder substituir por existir. Ser, indicando tempo. Fazer, indicando tempo. Verbos que indiquem fenômeno da natureza, alguma ação relacionada à natureza. Precisa saber isso? Aqui a questão vai trabalhar com isso, oração sem sujeito. Para ter oração sem sujeito, você precisa de ter verbo impessoal. Quando você tem verbo impessoal, esse verbo ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, ok? Só verificar aqui como está aparecendo para vocês. Letra A. Viajei durante 6 horas para minha cidade natal. Olha o verbo que apareceu. Viajei. Viajei é verbo? Haver no sentido de existir? Não. Ser indicando tempo? Não. Fazer indicando tempo? Patrícia, aqui tem tempo, 6 horas, mas o verbo é o verbo fazer? Não, é o verbo viajar. Então não é impessoal, certo? Para ter oração sem sujeito, você precisa de ter verbo impessoal. Viajei não é verbo impessoal, então você vai procurar o sujeito dele. Como que você encontra o sujeito? Perguntando ao verbo quem ou que. Quem ou que. Então, quem viajou? Eu. Eu viajei. Sujeito oculto. Oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Ok? São essas 4 nomenclaturas ali. Então, nós temos aqui o sujeito oculto. Eu não tenho oração sem sujeito. O sujeito está ali, está oculto aqui, ó, no verbo. Certo? Então, não pode ser a letra A. Letra B. Há diversos problemas carentes de atenção ultimamente. Apareceu o verbo haver. Liga o sinal de alerta. O que você vai fazer? Vai tentar substituí-lo por existir. É possível? Há problemas, há diversos problemas. Eu poderia dizer que existem. Existem diversos problemas. Conseguir substituir o haver por existir. Então, esse verbo ele é um verbo impessoal. Nós temos aqui uma oração sem sujeito. Por ele ser um verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, não poderia escrever ou dizer há diversos problemas. Tem de ficar no singular. Há diversos problemas. Ele está no singular porque naquele contexto ele é um verbo impessoal. E verbo impessoal nos traz oração sem sujeito. Então, de fato, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Letra C. Chegou, enfim, a tão esperada carta de admissão na companhia. Chegou. Chegou é verbo impessoal? Verbo haver no sentido de existir? Não. Ser indicando tempo? Não. Fazer indicando tempo? Não. Indica fenômeno da natureza? Não. Então não é verbo impessoal. Ele tem sujeito. Você vai procurar o sujeito dele. Por que que a banca colocou dessa forma? Ó, ela colocou a oração na ordem indireta. Na ordem direta, nós temos sujeito, verbos, complementos. Na ordem indireta, olha, o verbo iniciou a oração. Chegou a tão esperada carta. Por que que a banca trabalha com essa estrutura? Porque ela sabe do vício do candidato, que é o vício de procurar primeiro o complemento antes do verbo. Quando você vai fazer uma análise sintática, você tem que seguir uma ordem. Você vai seguir essa ordem, você vai encontrar o verbo, depois você vai buscar o sujeito e só depois os complementos. Verbo, sujeito, complemento. Nessa sequência,
porque senão você perde a questão. Olha a maldade da banca. Ela sabe que o candidato vai olhar para esse verbo e vai colocar, deixa eu colocar aqui, vai colocar em prática a síndrome do Pablo Vittar. Qual é essa síndrome? Olha para o verbo e pergunta aqui, ó, o quê? Chegou o quê? Chegou o quê? Síndrome do Pablo Vittar. Errou a questão, por quê? Vai pensar o seguinte: chegou o quê? A tão esperada carta. Ah, então a tão esperada carta está completando o sentido do verbo sem preposição, é objeto direto. Não tem sujeito nessa oração. Não, errou a questão. Porque não seguiu a ordem. Você não procura primeiro o complemento. Quando você coloca a pergunta ali depois do verbo, você vai encontrar o objeto. A pergunta para encontrar sujeito é aqui, ó, antes do verbo. O que? O que chegou? A tão esperada carta. Então, a tão esperada carta é o sujeito da oração. Essa oração, ela tem sujeito. O verbo chegar é um verbo pessoal, ele não é impessoal. Então, você vai procurar sujeito. Você só não vai procurar sujeito se o verbo que aparecer ali for verbo impessoal. Do contrário, procure o sujeito, ok? Então, na letra C tem sujeito, que é a tão esperada carta de admissão. Na letra D, esteve. Bom, Miriam esteve no hospital com a mãe para fazer exames. Quem esteve? Miriam, ok? Tem sujeito. Na letra E, precisa-se de atendente de balcão. O sujeito aqui, ele é um sujeito indeterminado. Você tem verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Então, ele pediu o complemento. No complemento apareceu preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Esse verbo está acompanhado do se. Quando se acompanha verbo transitivo indireto, ele é um PIS, pronome indeterminador do sujeito. Ele indetermina o sujeito da oração, ok? Então, nós não temos ali na letra E oração sem sujeito. Nós temos um sujeito indeterminado, ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a próxima. Aqui, a banca vai trabalhar com colocação pronominal. Então, a banca aqui está trabalhando com colocação pronominal. Colocação pronominal é a posição na qual o pronome vai aparecer em relação ao verbo. Quais pronomes? Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e lhes. Esses pronomes, eles podem aparecer em diferentes posições. Eles podem aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Isso é a nossa colocação pronominal. Eu posso dizer assim, ó, não me falou. Posso dizer falar-te-ei. Posso dizer falou-me. Olha a posição do verbo. Do verbo não, do pronome na número 1. Não me falou. O pronome, ele apareceu antes do verbo. Ele apareceu primeiro. Então, aqui nós temos um caso de próclise. Próclise é quando o pronome aparece primeiro, antes do verbo. Você vai lembrar, né? P aqui, ó. O P de primeiro, vai associar a primeiro. Próclise, pronome vem primeiro, antes do verbo. Na número 2, olha a posição do pronome. Ele apareceu no meio do verbo. Então, aqui nós temos um caso de
mesóclise. O pronome aparecendo no meio. O verbo é este, ó. Falarei, no futuro. O pronome apareceu no meio. E depois, na 3, olha a posição do pronome. Ele apareceu depois do verbo. Aqui nós temos um caso de ênclise. E aí você vai lembrar, para facilitar, né, a sua memorização, você vai lembrar de em e pensar em end, final. Então ele aparece depois, no final. Não necessariamente no final da oração, igual está aqui, tá, gente? Apareceu no final, mas no sentido de depois, depois do verbo, ok? Então é com isso que a banca vai trabalhar. E para que nós coloquemos o verbo ali em situação de próclise antes do o verbo, não, o pronome, desculpa. Para que nós coloquemos o pronome ali em situação de próclise antes do verbo, ou mesóclise no meio, ou ênclise depois, tem regras para isso. Eu não posso colocar ao Deus dará, né, de acordo com a minha vontade. Ah, acho bonito colocar falar-te-ei. Eu acho bonito colocar não me falou. Não, tem regra para isso. Então a banca vai trabalhar com essa regrinha aqui de atração do pronome. Tem algumas palavras que atraem o pronome para antes do verbo, que exigem a próclise. Quais são essas palavras? Você vai pensar o seguinte, vai lembrar do seguinte: no nosso curso de língua portuguesa, e eu vou deixar aqui abaixo também o link para que você adquira esse curso, se você vai fazer qualquer concurso público, tá? Nós temos esse curso completo de língua portuguesa e nós temos também as nossas turmas de questões. Para cada banco, temos curso, turma de questões para a IDCAP, né? Ou IDCAP, como você quiser pronunciar. Temos para a IBAD, temos para o Instituto AOCP, ok? Então, eu vou deixar aqui abaixo o link para que você adquira esse curso. E lá no curso, nós trabalhamos detalhadamente cada assunto. Colocação pronominal, por exemplo, você vai dominar esse assunto. Então, tem algumas palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, aproveitar aqui, interrogativos, conjunções subordinativas, e aí todas as conjunções, tá? Conjunção integrante, as conjunções adverbiais, orações exclamativas, orações optativas. Que é isso, Patrícia? Orações optativas, que nos dão ideia de desejo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa nota, ok? Optativas. Então, orações optativas. Ver se eu consigo colocar aqui assim, fica melhor. E quando você tem o em mais o gerúndio. Então, isso atrai o pronome para antes do verbo. Olha o que nós temos aqui na nossa questão. Já não aguentava mais aquela gente, substituindo o trecho destacado por um pronome oblíquo, um desses daqui, né? Sem deixar de respeitar as normas de colocação e uso do pronome, mantendo o sentido original por. Então, eu queria que reescrevesse, mantendo a correção gramatical. Eu poderia dizer, já não lhe aguentava mais. Ó, já não aguentava mais. Aguentava é o nosso verbo. Aguentava o quê? Aquela gente. Verbo transitivo direto. Aqui nós temos o objeto direto, complemento sem preposição. Quando nós temos objeto direto, o que você precisa observar? O que substitui, o pronome que substitui objeto direto
São os pronomes o, a, os ou as. São esses pronomes que substituem o objeto direto. Então, já não aguentava mais aquela gente, já não aguentava mais. Vou substituir pelo a. Aquela gente é a, ok? Eu vou substituir pelo a. Onde tem o lhe aqui, eu corto. Não pode ser. Tem o lhe ali, tem o lhe aqui, já corto letra A, corto letra B. A e B. Aqui eu tenho A, ok. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho. Tá, então vamos lá. Aqui eu tenho C, eu corto também. Ficamos aqui entre as letras C e D. Já não aguentava a mais ou já não a aguentava mais? Nós, deixa eu encontrar a pontinha aqui, peraí. Nós temos aqui, ó, palavra negativa. Não. O que que nós vimos? Palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Então, não pode ser já não aguentava a, porque o pronome está depois do verbo. Ele tende a aparecer aqui antes do verbo. Já não ó, aguentava mais. Ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Certinho? Então, aqui você precisaria lembrar, né, desses pronomes que substituem objetos diretos. O, a, os ou as substituem objetos diretos. O lhe e o lhes, eles substituem objetos indiretos. Opa. O lhe e o lhes, eles só substituem objetos indiretos, certo? E teriam de lembrar dessa palavra atrativa ali para saber a posição do pronome. Vamos para o número 5. Aí tem um fragmento aqui. A história do meu nome, a história do meu nome não acaba com ele. Leia as afirmativas. Número 1. Meu é um pronome adjetivo possessivo. Meu nome. Observem que nós temos aqui um pronome possessivo, ok? E ele está acompanhando o substantivo. Ele está junto de um substantivo. Então, ele é sim um pronome adjetivo possessivo. Ele é possessivo e ele está junto do nome. Por isso, ele é um pronome possessivo adjetivo, adjetivo possessivo, ok? Temos também o possessivo substantivo. O pronome possessivo substantivo, ele vai substituir o nome, ok? Ele não vai aparecer junto ao nome, ele vai substituir. Então, a número 1 aqui, ok, está certinho. Na 2, a palavra com é uma preposição, certo? Com valor de causa. Para ter valor de causa, tem que ter essa relação de causa e consequência. A história do meu nome não acaba com quem? Com ele. Isso daqui está completando o sentido do verbo, não está nos trazendo uma ideia de causa ali. Ele passou com esforço. Ele passou com esforço. Eu tenho aqui uma relação de causa e consequência. Lembrando que a causa é o que acontece primeiro. Causa é o que acontece primeiro e gera uma consequência, que é o que vai acontecer depois. Então, ele passou com esforço. Primeiro, ele passou ou primeiro ele se esforçou? Primeiro, ele se esforçou. Então, foi esta causa de ele passar, ok? Gerou essa consequência ali. Então, nesse caso aqui, o com está dando ideia de causa. Não é o mesmo caso aqui de cima. A história do meu nome não acaba com ele. Não tem essa relação de causa e consequência, ok? Então, aqui está errado.
3, não no contexto é um substantivo. E aí você fala assim, não é advérbio. Não é advérbio. Eu aprendi que não é advérbio, é sempre advérbio. O que que eu disse? Quando você trabalhar com classe gramatical, você vai observar o contexto, tá? Você vai observar sempre o contexto. Nem sempre o não vai ser advérbio. Pode ser? Pode, mas nem sempre, tá? Para ser advérbio, tem que estar relacionado ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio. Então vamos lá. A história do meu nome não acaba com ele. O não ali está dando uma ideia de negação, está nos transmitindo uma circunstância de negação, está ligada ao verbo. Não acaba, ok? Então aqui o não ele é um advérbio, não é um substantivo. Pode ser um substantivo? Pode. Se eu disser assim, o não eu já tenho. Observem que eu tenho um determinante ali antes desse não. Eu tenho um artigo. Se eu tenho um artigo ali antes, esse não ele passa a ser um substantivo. Então, nesse caso aqui é um substantivo, mas não é o mesmo caso daqui, porque aqui esse não está relacionado ao verbo. A história do meu nome não acaba. Está nos trazendo uma circunstância ali de negação. Está relacionado ao verbo. Então, não naquele contexto não é substantivo, errado. Depois, ele, o ele ali é um pronome pessoal oblíquo. Ele é pronome oblíquo? Não, mas ele não é pronome oblíquo, mas observem o seguinte: aqui o pronome ele está acompanhado da preposição. Quando o pronome ele, ela, é, ele, ela, nós, qualquer pronome, né, pessoal, estiver acompanhado por preposição, ele vai ser um pronome pessoal oblíquo, tá? Vai ser um pronome pessoal oblíquo. Com ele, com ela, comigo, ok? Então, pronome pessoal oblíquo. Certinha essa. Aí a banca quer o que está correto. As alternativas que estão corretas são a 1 e a 4. 1 e 4 corresponde à alternativa D. Certinho? Vamos para a próxima. Número 6. A história do meu nome não acaba com ele. Quando alguém se chama Bob, ninguém lhe pergunta como é que se escreve. Não é o que acontece com, aí vem o nome aqui. No trecho não é o que acontece com fulano de tal, a palavra destacada refere-se a. Observem, gente, essa estrutura. O que? Quando você vir essas estruturas, o que, a que, os que, o as que você tem aqui é um pronome demonstrativo. Isso daqui é um pronome demonstrativo. Nossa, tô enrolando aqui para escrever, para ficar certinho aqui. Esse o, esse a, esse os, esse as, eles serão pronomes demonstrativos. Sempre, sempre. E esse que, vou até separar aqui. E esse que aqui, ele vai ser sempre pronome relativo.
Sempre, Patrícia, sempre. Sempre que você vir essas expressões, o que, a que, os que, o as que, esse o, a, os e as serão pronomes demonstrativos. Eu posso substituir esse o por aquele, por aquilo, esse a por aquela, esse os por aqueles e esse as por aquelas. Chegou a que desfilou. Chegou a que desfilou. Olha a expressão aqui, ó. A que. Eu posso substituir esse a por aquela. Chegou aquela que desfilou. Aquela é pronome demonstrativo. Então, esse a, ele também é um pronome demonstrativo ali. E esse que vai ser sempre pronome relativo. Pronome relativo retoma um termo anterior. Então, ele está retomando esse a aqui. Olha o que a questão perguntou. Não é o que acontece. A palavra destacada refere-se a. Tem uma expressão o que. O que aqui é o nosso pronome relativo. Pronome relativo retoma um termo anterior. Então, ele está retomando ali o, que nesse caso é um pronome demonstrativo. Ok? Vamos para 7. A oração destacada em é verdade que as pessoas que conhecemos podem nos modificar. Atribui ao fragmento ideia. Olha o que você precisa entender. O que ele pode aparecer como pronome relativo. Quando ele for um pronome relativo, você vai conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Sempre você vai conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Este é o livro que li. Observei o que aqui. Olha, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, ok? Este é o livro, é uma oração. Que li é outra. Agora, eu quero saber o que é esse que aqui, morfologicamente, né? Então, eu vou observar aqui, ó. Este é o livro que li, eu vou tentar substituir. Este é o livro, o qual li. Consegui substituir o que por o qual, esse que é um pronome relativo. Sempre assim. Agora, ele disse que estudará. Ele disse que estudará. Tenho dois verbos, disse estudará. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Eu vou separar as orações sempre no que. Então, ele disse é uma oração, que estudará outra oração. Agora, eu quero saber o que é esse que aqui morfologicamente. Eu já sei que se eu conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele é um pronome relativo. Vou tentar substituir. Ele disse o qual estudará. Não fica com sentido. Então, eu já sei que ele não é um pronome relativo. O que, ele pode ser uma conjunção integrante. Quando que ele vai ser conjunção integrante? Quando você conseguir substituir toda a oração na qual ele apareça pela palavra isso. Olha aqui, ó. Ele disse. Ele disse o quê? Ele disse isso. Que estudará. Ele disse isso. Eu consegui substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Então, esse que é uma conjunção integrante, ok? Agora, outra informação que é muito importante. Quando você tem que como pronome relativo, ele vai iniciar uma oração que nós chamamos de oração subordinada adjetiva.
O que, como pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva. O que, como conjunção integrante, ele vai iniciar oração subordinada substantiva. Sempre assim, sempre assim. Ok? Então vamos para a nossa questão. É verdade que as pessoas. Isso, eu poderia substituir toda essa oração na qual o que apareceu aqui por isso? Não, fica estranho. A verdade é que as pessoas. Isso. Então, esse que eu já sei que não é conjunção integrante. Não está iniciando oração subordinada substantiva. Agora, eu poderia dizer a verdade. É verdade que as pessoas as quais conhecemos podem nos modificar. Pude substituir o que por as quais. Esse que é um pronome relativo. Essa oração é uma oração subordinada adjetiva, ok? Outra informação importante, ó. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser chamada de restritiva, ela pode ser chamada de explicativa. Restritiva, sem pontuação. Explicativa, com pontuação, geralmente vírgulas, tá? Geralmente, quando a oração subordinada adjetiva explicativa for, né? Oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai estar separada por vírgulas, mas nem sempre. Podem ser travessões, ok? Podem ser parênteses, mas geralmente vão aparecer vírgulas, separando ali essa oração subordinada adjetiva. Aparecendo a pontuação, ela é explicativa. Não aparecendo pontuação, ela é restritiva. Olha aqui no exemplo que eu coloquei, ó. Este é o livro que li. Eu não separei aqui, não tem vírgula. Então, essa oração, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, então? É uma ideia proporcional, predicativa. Predicativa é a oração subordinada substantiva. Não pode ser porque nós temos aqui, ó, o que como pronome relativo. Ele inicia a oração subordinada adjetiva. Conformativa é para adverbial, oração adverbial. Proporcional também oração subordinada adverbial. Concessiva também é para adverbial. Nossa alternativa correta é restritiva, tá? Se você conseguiu substituir o que por as quais aqui, ele é um pronome relativo. Pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. E a classificação da oração subordinada adjetiva só pode ser ou explicativa ou restritiva. A banca só nos trouxe a opção restritiva, né? Então, a nossa alternativa correta é a D. E observem que, de fato, ela não está separada por vírgulas. Se estivesse, seria explicativa. Como não está, é restritiva. Certo? Agora, a última. O termo destacado em deduziam que eu fosse, no contexto, é. O que vocês me respondem aí pelo que nós vimos ali acima, gente? Apareceu o quê? Ele iniciou a oração. Esse que ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser pronome relativo. E aí? Deduziam o quê? Deduziam isso. Deduziam isso. Se eu conseguir substituir a oração na qual o que apareceu por isso, esse que é uma conjunção integrante. Como conjunção integrante, está iniciando uma oração subordinada substantiva, ok? Letra A fala que é uma conjunção subordinativa integrante. Letra B, pronome relativo, não é. Letra C, conjunção subordinativa causal. Causal, condicional, é para adverbiais.
Partícula expletiva, não é. Ok? Partícula expletiva é quando o que pode ser retirado e não faz falta, não é o caso. Nossa alternativa correta é a alternativa A. Ele é uma conjunção subordinativa integrante. Eu pude substituir a oração na qual ele apareceu pela palavra isso. Ok, pessoal. Vamos finalizando aqui então a nossa correção de simulado desta semana. Como eu disse, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para que você seja direcionado, direcionada para o nosso grupo de estudos, tá? Esteja lá conosco. Vou deixar também um link dos nossos cursos preparatórios, ok? Então, até a próxima semana.